Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Estava escutando a entrevista aqui com vocês. Boa tarde, Então, Vera. Tivemos as duas falas, a do ex-presidente Lula e a do Dória. Indo pela do Dória, você teve aqui já tinha nos alertado que não seriam anunciadas novas medidas de restrição. Eu queria que você nos contasse essa história. A gente ouviu aí, né, os nossos ouvintes e os espectadores acompanharam uma parte da coletiva, o governador com uma voz muito compungida ali, né, parece bastante abatido, fala em uma situação dramática. Ontem, São Paulo teve o recorde de mortes, foram 517 em 24 horas, e não tem leitos o suficiente e precisa adotar novas restrições. A gente vem falando aqui ao longo da programação da CBN, a Fabíola Cidral deu algumas informações, nossos repórteres, o Rodrigo ontem falou também com o secretário, e eles estão estudando, de fato, a adoção da fase roxa, que é uma fase inédita, Sardenberg e Cássia, só que não anunciaram nada hoje. Isso foi uma surpresa. A expectativa era de que esse anúncio viria hoje. O que me dizem as fontes do governo com as quais eu conversei, que não foram anunciadas hoje, porque são medidas que requerem uma logística para a sua implementação, certamente vão contrariar alguns setores da economia, e eles querem anunciar tudo de uma vez só, depois de pactuar com estes setores e pactuar com a sociedade. Qual é o componente a mais que eu trago aqui? Muito de observação, de feeling e também de apuração. O governador João Dória se manifestou a respeito da decisão do Supremo que tornou elegível o ex-presidente Lula, que, aliás, falou antes dele, e a entrevista do governo, que normalmente acontece ao 12h45, aconteceu a 1h. Então, ele esperou o final da entrevista do Lula. Ele falou sobre a volta do Lula, disse que isso muda o cenário político e que é preciso o centro criar juízo e se organizar. Dória não iria querer fazer uma entrevista logo depois da do Lula, anunciando medidas altamente impopulares. Quem acompanha as entrevistas do governo pelo YouTube vê lá uma presença muito grande de bolsonaristas, sempre falando fora Dória, fora Dória. Quando ele hoje anunciou mais leitos, anunciou a abertura do calendário de vacinação para as pessoas entre 72 e 74 anos, ele fez menção a esse caráter impopular das medidas. Ele falou: faremos o que for necessário, ainda que com impopularidade, para salvar vidas. Então, ele adiou, a meu ver, por razões estruturais, ele tem que organizar melhor as medidas, mas também por uma questão ali política. Ele viria logo depois do Lula, que fez uma fala muito assertiva, muito voltada para o povão, muito crítica ao Bolsonaro, e ele anunciaria medidas impopulares e mais restritivas. Isso ficou aí para um outro momento. Eu pergunto quando para as fontes. O que elas dizem é que deve ser ainda nesta semana, Sardenberg, se os números não recuarem. Inclusive, né, Vera, porque existe um período para colocar essas medidas em vigor, e normalmente o que o governo do estado tem feito, toda vez que apresenta medidas mais restritivas, é apresentar essas medidas alguns dias antes do fim de semana, porque normalmente elas entram em vigor no fim de semana, né? Exatamente, Cássia. Foi assim, por exemplo, na volta aí da fase vermelha, e foi assim nas outras vezes em que a gente retrocedeu algumas fases. Então, para que isso seja verdade desta vez, a gente poderia esperar anúncios para amanhã, mas eu não tenho nenhuma confirmação a esse respeito. Eles estão em reuniões praticamente permanentes. Hoje tiveram uma reunião do Comitê de Gestão da Crise, com os médicos. A área médica científica já defende medidas mais restritivas, inclusive com a redução de setores considerados essenciais. E que nesses setores essenciais também seja encurtada a faixa horária em que eles podem funcionar, podem operar, inclusive supermercados e inclusive farmácias. Tem ainda recomendação para se restringir campeonatos esportivos, como os de futebol, e uma grande discussão que já dura semanas sobre manter ou não as escolas
abertas. Os pais têm feito muita pressão para que elas continuem abertas. Os professores fazendo uma pressão contrária para que as aulas presenciais sejam suspensas. E a área médica opinando já há 2 semanas de que, neste momento, a gente deveria retroceder para o ensino totalmente remoto, totalmente online, até baixar a curva de casos. Hoje, na coletiva, ele anunciou um aumento de leitos. São 338 novos leitos no estado, sendo 167 deles de UTI. Diante da calamidade que a gente tem visto, parecem números ainda muito insuficientes. O que ele criticou e disse que Bolsonaro não está fazendo? Cumprir a determinação do Supremo de prover novos leitos de UTI, recursos para novos leitos de UTI. Diz que ele está descumprindo uma decisão da Suprema Corte. O que ele não explica? Por que os hospitais de campanha, o do Anhembi, o do Pacaembu e outros tantos, não estão ainda sendo reativados? Eu já perguntei isso para várias autoridades, eles disseram que iriam apostar primeiro em leitos já em hospitais, novos leitos em hospitais regulares, e só depois reativar os hospitais de campanha. Mas parece já ser o caso de reativar. O que não tem equipe para esses hospitais de campanha. Então, a situação bastante dramática mesmo, Sardenberg e Cássia. Ok. Vera, muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima. E, bom, agora a gente vai para o Repórter CBN e depois temos a Marcela Lorenzetto, que está acompanhando lá a coletiva dos membros lá da equipe do governador João Dória e que vai nos trazer, então, novidades aí para o estado de São Paulo.